ele é o diretor-presidente da Regional Sul de Minas, da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Ou seja, é um cara que entende tudo sobre o patrimônio ferroviário do país. E é claro que eu vou conversar com ele sobre a nossa estação de Cachoeira, né? Bruno, boa noite. Primeiro, super obrigada por ter topado conceder essa entrevista para mim. Oi, Cláudia, boa noite. Eu que agradeço essa oportunidade para poder estar aqui, ter esse espaço para falar um pouquinho mais do nosso trabalho aqui e a gente poder também conversar sobre a nossa região. Isso, vamos lá. A estação de trem de Cachoeira é um assunto super caro a todo cachoeirense. Você conversa com qualquer cachoeirense, todo mundo fala, pô, que pena essa estação tá assim, que pena ter virado uma Cracolândia, né? É um prédio tão bonito, histórico, suntuoso. Imagino que você, como diretor-presidente da associação, já tenha abordado esse assunto lá. E a minha pergunta é, por que a estação chegou a esse ponto? Olha, basicamente abandono, né? A estação de Cachoeira, ela é uma das maiores estações do estado de São Paulo, né? Ela é a maior aqui do Vale. Pelo que eu me lembro, a gente só vai encontrar uma estação maior saindo daqui lá em São Paulo mesmo, que seria a Estação da Luz, né? Da Luz, a Júlio Prestes. Então, ela é realmente assim, é um monstro, até perto de qualquer outra estação aqui do Vale, ela é um monstro de estação. E ela acabou, assim, foi a evolução da história dela, né? Porque a Cachoeira começou como entroncamento ferroviário, era ali, você tinha um entroncamento de duas ferrovias, por isso que a gente tem uma estação desse tamanho. Esse entroncamento, depois ele deixou de existir, né? A ferrovia foi unificada, você tinha uma quebra de bitola que foi corrigida, e passou a ter uma estação, digamos, comum, né? Apenas para embarque, desembarque, tanto de pessoas como de cargas. Isso. E eu acho que daí já começou mesmo caiu o uso dela, né? Ela já era uma estação grande demais e foi perdendo funcionalidade. E depois a gente tem a própria evolução da nossa malha ferroviária, né? Que foi uma malha que foi deixando de ter o serviço de passageiro para ter o serviço de carga. E com o próprio advento de diversas tecnologias, muitas estações foram perdendo o seu uso. Antigamente você precisava ter estações, praticamente todas as estações você tinha alguma entrega de mercadoria, então você tinha trens parando, você tinha trens manobrando. E isso com a própria evolução da nossa malha foi acabando e que foi um processo que aconteceu a partir do mundo todo. Né? E aí, com o fim do transporte passageiro, a estação já perdeu uma das suas principais funcionalidades, que era passageiros. Depois ela passou realmente a não ter mais carga. Né? E se a gente pegar aqui no Vale, praticamente todas as estações foram fechadas. A única que ainda funciona é a estação de Cruzeiro, a estação de Roseira e São José. De quem é a estação? A MRS, como toda concessionária, quando ela pegou a concessão, veio, digamos assim, um pacote completo, com prédios, com tudo mais. E nos primeiros anos ali, eles começaram a revisar, e eles tinham uma opção no contrato de todos os prédios que não estivessem em uso, eles poderiam devolver. Então, eles fizeram uma revisão e foram devolvendo tudo. O que incluiu a estação de Cachoeira. Ela foi devolvida para a rede, depois tivemos o processo do final da rede, provavelmente essa estação passou para o DENIT e depois deve ter ido para o SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União. Eu não sei lhe dizer exatamente qual o órgão hoje que é responsável, que muitas vezes os bens tombados, que é o caso da estação de Cachoeira, eles são transferidos para algum órgão de patrimônio. Geralmente o IFAM é um bem federal. É um patrimônio da União. Isso não há dúvidas. E patrimônio da União não existe uso capião, não existe nada disso, sempre vai ser da União. A estação foi inaugurada em junho de 1875. Essa informação a gente checou lá nos livros históricos dos historiadores de Cachoeira, e foi tombada pelo Condefat em 82, né, na década de 80. Para Cachoeira, ela teve uma importância histórica muito grande. Além desse lance da bitola que você falou, né, que na verdade a estação era tipo as pessoas tinham que fazer baldeação, né, trocar de trem entre Rio e São Paulo. Exatamente. Na verdade, Cachoeira era o final da ferrovia. Você tinha a Estrada de Ferro Dom Pedro, né, que depois passou a ser a Estrada de Ferro Central do Brasil, né, que é o nome que geralmente conhece. Ela saía do Rio de Janeiro,
ela em Barra do Piraí, ela bifurcava, né? Saía uma linha para Minas em direção a Belo Horizonte, que na verdade nem existia Belo Horizonte na época, e você saía essa linha que é o ramal de São Paulo, que eles chamam. E aí ele terminava em Cachoeira Paulista. Aí você teve uma outra ferrovia que começou a ser construída a partir de São Paulo, capital, a Estrada de Ferro do Norte, que veio se encontrar com a central aqui em Cachoeira. E aí aquelas coisas de Brasil, né? A Estrada de Ferro Central, né? O Dom Pedro II era em bitola larga e a Estrada de Ferro do Norte foi feita em bitola métrica. Então você uma quebra de bitola. A incompetência é do século XIX, né? O tombamento, como a gente falou, foi na década de 1980, né? Agora, o fato dela ser tombada, isso inviabiliza uma reforma, né? Só pode ser restaurada, é isso? Para mim, tombamento é somente o último caso, porque o tombamento ele acaba trazendo um fardo muito grande para o trabalho, que antes você poderia fazer uma reforma, agora não pode mais, você tem que fazer uma restauração. Sim. E você tem diversos protocolos, diversas formas de trabalhar, e isso encarece muito o trabalho. E aí começa a inviabilizar. E uma coisa que as pessoas não entendem é que o tombamento ele é apenas um mecanismo de proteção. Ele não garante uma restauração. Você tem um tombamento de qualquer órgão, Condefat, o IPHAN, o IPHAN veio aqui e tombou uma casa. Sim. Mas não quer dizer que o IPHAN vai cuidar dessa casa. O que o tombamento faz? O tombamento diz, eu não posso ali chegar lá hoje e demolir essa estação. Eu vou construir um shopping center aqui. Não, você não pode, isso aqui é um bem protegido, você não pode demolir. Agora, por outro lado, ele não tem esse poder acima do tempo, né? Mas ninguém está cuidando, o prédio está caindo sozinho e nós vamos fazer o quê? Nós vamos processar a natureza? Não tem como. Ele é um mecanismo que realmente nos protege, por exemplo, de uma especulação imobiliária, como acontece em muitos lugares, você tem aquele casario, começam a derrubar tudo. Tanto que o processo de tombamento, né, ele está em leis federais e tudo mais, e a partir do momento que você inicia um processo de tombamento, aquele bem já está tombado. Ele tem essa falha do processo que ele dá uma proteção no papel, mas ele não, a princípio, ele não força ninguém a cuidar daquilo. Bom, se a estação não pode ser reformada, ela só poderia ser restaurada, você ainda acha que ela ainda tem salvação? Não, eu acredito que sim. Ali também, o que ocorre é o seguinte, todo tombamento, você tem um livro de tombamento, você tem um dossiê de tombamento, e ali você tem todas as diretrizes de como que você vai cuidar desse bem. E ali, no caso de Cachoeira, para você fazer qualquer trabalho, a primeira coisa é você estudar esse material e ver o que ele está dizendo ali. E a partir dali, você montar digamos ali, um projeto de restauro, até mesmo uma obra emergencial, e discutir junto aos órgãos para ver o que é plausível. E aí que geralmente muitas vezes a gente tem dificuldade, às vezes, nos órgãos de tentar chegar em algo que, vamos dizer, seja viável economicamente e, ao mesmo tempo, aceitável do ponto de vista de um órgão de patrimônio. Esse que é o maior empecilho que eu vejo no processo de tombamento. É muito difícil, às vezes, essa negociação. É quase que um tudo ou nada. Não, ou você faz exatamente assim, ou a gente não vai fazer nada. E algumas vezes a gente consegue chegar num bom acordo com o órgão, falando, não, olha, eu não tenho condição de fazer um restauro, mas eu consigo fazer uma reforma de tal forma que eu não vou descaracterizar o bem. Mas ali onde tem uma janela podre, eu não vou restaurar, eu vou botar uma janela nova, usando o mesmo desenho, tudo, vai ficar idêntica à original. Aí vai do entendimento das autoridades. E isso gera dificuldade e gera custo também. Quase todo mundo tem algum projeto para a estação, a solução mágica, né? Tem gente que fala que Sim. ali devia ser passado para Canção Nova, que poderia fazer que tem dinheiro, teria, né, dinheiro suficiente para fazer uma reforma ali e usar o prédio, porque não adianta também só reformar, né? Só restaurar o prédio, tem que botar ele para usar. Exatamente, porque vamos ser sinceros, no fundo ali, o pessoal vai querer me bater, acaba sendo um elefante branco. Sim, você pegar um prédio daquele tamanho, um município como Cachoeira, se chegar alguém ali, eu vou restaurar, vou entregar isso aqui prontinho para Cachoeira. Aí realmente vai perguntar, o que nós vamos fazer com esse prédio? E a melhor forma de cuidar do patrimônio é usando o patrimônio.
E aí nós temos que ter uma visão séria ali, e isso é uma característica da BPF, né, a minha entidade, que a gente sempre tem essa preocupação. Nós vamos recuperar uma ferrovia, nós vamos recuperar uma locomotiva, tá, mas o que nós vamos fazer com esse bem depois? É. Então, é um desafio para a Cachoeira, realmente, você olhar para aquele prédio e pensar no além, tá, nós vamos reformar esse prédio, o que nós vamos fazer? Será que cabe, por exemplo, vamos pegar a prefeitura toda, levar para a estação? Vamos montar uma escola? O que nós vamos montar aqui dentro para dar uso para esse prédio? Eu acho que uma instituição só, imagino eu, por ser muito cara uma restauração, ela não conseguiria pegar tudo. Mas se a gente fatiar a estação e cada um ficar responsável por um trecho, eu acho que é viável. A associação já fez algum estudo, tem alguma estimativa de quanto custaria uma reforma ou uma restauração ali? Não, nós nunca fizemos. A gente já chegou a participar indiretamente de alguns trabalhos que tiveram, de algumas iniciativas que tiveram ali em relação à cachoeira, mas eu não lembro valores, se a gente chegou a discutir valores. Ali tem um outro ponto também, que por ser um prédio tombado, você tem uma vantagem que você pode usar muitas leis de incentivo. Por exemplo, vamos supor, né? Vamos supor que a Canção Nova se interesse ali, não, eu queria realmente usar esse prédio aqui, ela tem um uso para aquilo. Ela mesmo poderia, eu acredito que a razão social dela permite isso, criar um projeto, vamos supor, de Lei Rouanet, apesar da Lei Rouanet hoje ser um negócio que está muito mal visto, mas ela foi muito mal usada por algumas pessoas e entidades, mas ela é um mecanismo muito poderoso e muito bom quando ele é bem usado. E ela poderia criar um projeto ali via Lei Rouanet e ela poderia daí correr atrás de patrocinadores. Você poderia ter empresas ali injetando dinheiro nesse projeto e é um dinheiro que a empresa, na verdade, ela não vai gastar, porque ela vai injetar ali, vamos supor, 100 mil reais e ela vai abater isso de impostos. Então, ela não está gastando. O dinheiro que ela ia gastar com impostos, ela redirecionou para um projeto que é do interesse dela por algum motivo. Então, tem essa facilidade. E eu acredito que a própria Canção Nova poderia fazer isso. Então, é um caminho que pode ser olhado. Ali existe uma oportunidade ali para a própria comunidade mesmo criar ali uma entidade ali, vamos supor, uma associação Amigos da Estação, e essa entidade realmente, não, nós vamos fazer um trabalho sério aqui, nós vamos correr atrás de patrocinadores e mais e vamos adotar esse prédio e cuidar dele. Sim, mas aí vem o meu convite, a minha sugestão. Por que a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária não poderia liderar isso? E o que eu falo, hoje o meu maior problema é tempo. Eu não consigo tempo para abraçar mais. Mas se a gente tiver uma pessoa em Cachoeira que está disposta, não, eu quero abraçar isso daí, eu quero fazer uma parceria com a BPF ou criar um braço da BPF aqui em Cachoeira, vamos trabalhar juntos. É uma solução. Isso aí, com certeza. Olha, esse é o caminho. A gente teve pessoas no passado, né? A gente tinha o Mário Garrote, antigamente, que infelizmente nos deixou. O Mário era uma pessoa muito ativa em Cachoeira, fazia aqueles encontros, aquela coisa, estou tentando promover e estimular a população, poxa, vamos cuidar aqui das coisas. Mas o principal que a gente sempre fala na BPF, depende realmente da gente ter uma pessoa ali da comunidade local que vai abraçar. Porque a BPF realmente ela trabalha assim, a gente sempre tem pessoas nos locais ali que abraçam, não, eu vou fazer. E aí vai se unindo e vamos trabalhando. É uma estação que realmente a gente olha ali, nossa, é uma judiação a estação de Cachoeira, mas eu acredito que para Cachoeira a gente pode conversar. E eu acho que talvez essa entrevista ajude nisso. Surgiu uma pessoa, a gente teve no passado, a gente teve o Pino também, lá do Fornalha, o Pino tentou isso, o Pino Rossi. Fez umas campanhas, tentou, cheguei a conversar muito com o Pino, a gente trocou muita ideia, mas infelizmente acabou parando também. Ele encontrou muita resistência também, teve muita gente contra e tal. E aí que eu gosto muito dessa coisa, a gente ter uma iniciativa privada e não uma pública. E aí a gente entrar com uma iniciativa privada ali e falar, não, prefeitura, nós vamos cuidar. Você só nos dá um suporte aqui. E muitas vezes esse suporte não precisa ser financeiro. Coisa assim, prefeitura, tá tudo sujo lá, eu preciso limpar, você não pode disponibilizar uma equipe para dar uma limpada lá, para me ajudar? Esse tipo de trabalho. E aí, o que precisa mesmo é ocupar o espaço. É a população ocupar o espaço que der agora.
Ah, vamos cercar a estação, vamos isolar aqui, vamos abrir no final de semana para quem quiser visitar, mas já vamos cercar para evitar pessoas indesejáveis, animais mesmo, para tentar, pelo menos, estancar o processo de detoriação. E depois vamos Mas começar a olha, trabalhar. a sua fala aí me deu uma certa esperança, né? Esse lance do tombamento, que você falou que é possível fazer essa negociação, tal, com os órgãos, a União, o IFAM, ou o CONDEPAC, sei lá, é possível criar essa associação, envolver as pessoas de Cachoeira, essas lideranças, né? Você falando aí, eu já estou pensando em quem poderia liderar isso, pessoas. Tem uma pessoa em Cachoeira que é arquiteto, engenheiro, quer dizer, já está no métier ali, né, do que fazer e tal. E aí a associação podia ajudar nessa orientação, essa associação em Cachoeira podia buscar a Canção Nova como parceiro, o INPE, outras empresas da região. Eu acho que ainda tem solução, viu? E eu acho que um outro ponto importante, Cláudia, é a gente olhar para a estação e quando começar a pensar em fazer qualquer coisa, não olhar o todo. Vamos olhar uma parte, vamos olhar ali, como você falou, tem uma torre central e duas torres menores. Vamos começar no Motorreão, né? Vamos cuidar de uma torre, vamos restaurar essa torre. Às vezes é mais viável. E aí você recupera uma parte daquilo, aí as pessoas começam a ver, pô, o negócio é sério, o negócio está dando resultado, você começa. Aí vai criar ali um círculo virtuoso, né? A coisa começa a girar e daqui uns anos, nossa, agora nós conseguimos mais recursos, nós vamos recuperar aqui o primeiro saguão. E vai sendo aquela coisa por etapas. Precisa só E às vezes muitas das falhas desses projetos é querer abraçar tudo de uma vez. Não, gente, vamos pegar um pedacinho, vamos recuperar uma sala. Vamos deixar uma sala usável aqui. Vamos botar a porta, vamos fechar, vamos botar a sede da associação aqui dentro. E depois a gente vai ampliando. Pô, daqui ano que vem a gente consegue recuperar outra sala. E assim vai indo um processo evolutivo. E tem outro ponto positivo em Cachoeira. Cachoeira hoje, até por conta da Canção Nova, é uma cidade turística, né? Exatamente. Final de semana vai muita gente, né? Quando tem eventos na Canção Nova, chega a 100 mil pessoas, não que fiquem na cidade, mas que vão lá ao longo do evento e tal. E eu vi que a associação ela tem três passeios de trem de Maria Fumaça, que é São Lourenço Soledade, Passa Quatro Coronel Fulgêncio e o de Guararema. Vocês conheciam esse passeio de Maria Fumaça. Você acha que não caberia em Cachoeira, independente de começar a restaurar a estação, fazer um passeio, sei lá, o trem religioso, Cachoeira Aparecida? O que você acha? Você acha que é viável isso? De Maria Fumaça, né? Óbvio. Bom, a Maria Fumaça, no caso aqui, a gente tem um problema específico, questão de bitola. A maior parte do nosso acervo é de bitola estreita. E a nossa malha aqui, cruzeiro, caixeira, tudo bitola larga. E hoje está mais fácil você achar umas 3 agulhas no palheiro do que uma locomotiva de bitola larga, a vapor. São muito raras. Agora, o que a gente estuda para o futuro é um trabalho que a gente tem feito dentro da BPF, muito na região sul, que a gente está chamando dos trens itinerantes. Porque você botar um trem fixo em qualquer lugar é uma complexidade grande. E principalmente cai naquela preocupação da gente tornar aquilo sustentável no longo prazo. E aí a BPF começou há alguns anos o trabalho do trem itinerante, que é um trem que ele funciona temporariamente em um determinado local. Isso tem dado um resultado muito positivo lá no sul. E tem sido assim, uma boa forma de testar a região. Como tem um projeto lá que a gente já está olhando, olha, eu acho que aqui realmente vai caber a gente manter um negócio permanente, não itinerante. E a gente tem olhado para o Vale para começar a desenvolver um projeto desse no Vale. A gente tem um trem itinerante no Vale. Vamos supor, a gente pega uma determinada época de Cachoeira, tem uma determinada festa, alguma coisa que às vezes ocorre da Canção Nova ou da cidade mesmo, que você tem um fluxo muito grande de pessoas, pô, vamos botar um passeio lá, Cachoeira Lorena ou Cachoeira Cruzeiro ali naquela época ali, para aproveitar esse público e atrair esse público. E aí a gente começar a fomentar. Isso está nos planos, está caminhando devagarinho, mas que a gente ainda tem muita coisa para preparar para poder montar isso. Mas está no radar. Porque o potencial turístico ali, religioso, que está se tornando aquele trecho Cachoeira Aparecida, é gigante, porque tem em Guará, ainda tem um Frei Galvão, né? Então, assim, você pega Exatamente. o turista que vai para Canção Nova, ele já é religioso, né? Ele gostaria de dar uma esticadinha até Aparecida, ou quem está em Aparecida, esticar até a Cachoeira de trem.
Nem que não seja Maria Fumaça, seja esse trem itinerante que você falou, dá uma parada em Guaratinguetá, que tem um Frei Galvão. Então, assim, existe potencial, né, Bruno? Existe, existe. Isso aí é uma coisa que a gente tem trabalhado já há algum tempo. Tem algumas dificuldades, né? A gente tem uma linha operacional, né? Você tem um fluxo ali de trens de carga, você tem que conciliar os dois. Então, existe uma certas dificuldades nisso. Nós temos uma ferrovia, hoje a ferrovia ela evoluiu muito, né? A gente trabalha muito com material antigo. Então, hoje, os padrões que existem hoje na ferrovia são diferentes do padrão nosso. Então, muita coisa a gente tem que ajustar e ter um custo alto isso para a gente chegar no nível que eles exigem para poder operar. Mas são coisas assim, são obstáculos que já são superados, né? Aí é uma questão de tempo, mesmo disponibilidade. A gente tem tido muito sucesso com isso na região sul. E agora nós estamos tentando trazer isso para o nosso lado aqui também. Eu espero em alguns anos a gente conseguir ter algumas novidades nessa área aí. E o trem ele é um chamariz muito grande, né? Ele ajuda a atrair turismo. E ele, na verdade, a gente sempre fala, o trem sozinho não consegue alavancar. Então, realmente, o ideal são cidades como Cachoeira, Aparecida, que você já tem um fluxo de turismo, você vai botar mais uma atração ali para ajudar a movimentar a cidade e aproveitar ali no bom sentido desse fluxo de turismo que tem ali. Dá tempo da gente correr, então, para a estação não desabar, né? Não cair, não virar pó. Não, dá tempo, dá tempo. O pessoal olha ali, acabou. Não, não, gente, dá para salvar. Eu acho que enquanto ainda tiver as paredes lá, dá para fazer. Claro, vai ficando cada vez mais difícil, mas dá tempo. E eu acho que a melhor solução seria o pessoal olhar, puta, vamos pegar um pedacinho, vamos cuidar de um pedacinho. Depois a gente vai cuidando do resto. Tá bom. Bruno, olha, super obrigada pela sua entrevista, né? Ter tirado o seu tempo aí para falar com a gente sobre a Estação de Cachoeira. Gostei bastante. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Cláudio. Estamos à disposição. Quem quiser me procurar para a gente conversar, trocar ideia, orientar, estamos à disposição aqui. Tá ok. Muito obrigada, viu? Por nada, Cláudio. Obrigado a você. Um beijo. Tchau.